Saudações aos navegantes, estamos de volta e agora nós vamos tratar de um novo tema, que é uma das estratégias para a resolução de conflitos, e esta tem a denominação de mediação. Veja, por que nós inserimos esse tema? Especificamente aqui no estado de São Paulo, recentemente nós tivemos a introdução dos chamados professores mediadores na rede pública do estado. E estes professores têm por função exercitar a chamada mediação, em episódios conflituosos que podem vir a ocorrer dentro da escola. Diante disso, pensamos a possibilidade de tratarmos com mais cuidado esse tema, para que vocês conheçam algumas das particularidades dele, e vejam esta estratégia como mais uma das que você poderá utilizar no processo de resolução de conflitos. Bem, para começo de conversa, eu vou apresentar para vocês agora a definição do que seria mediação. E para tanto eu convido você a ler junto comigo esta definição que eu apresento a você. De modo geral, nós podemos dizer que a mediação se refere a uma terceira parte, envolvida em um processo de resolução de conflitos, em que a pessoa treinada em habilidades de mediação trabalha com as partes em conflito. Veja só, o primeiro negrito é quanto à terceira parte, ou seja, existem dois grupos ou duas pessoas, enfim, ou mais envolvidas em um conflito, ele é uma terceira parte que passa a compor esse conflito, ou seja, ele vai mediar esse conflito. Um outro detalhe é que ele é uma pessoa treinada, e possui habilidades de mediação para lidar com conflitos. Qual é a função do mediador? Vejamos aqui. O objetivo do mediador é assistir as partes na resolução do conflito, mas a responsabilidade principal continua a ser das próprias partes. Ou seja, ele vai intermediar, ele vai assistir as pessoas, ou grupos, de modo que se possa chegar a uma solução mediada, mas a responsabilidade principal é das próprias pessoas ou grupos. Então, o mediador não é a figura central. Ele como que cria estratégias para que os próprios agentes do conflito possam entrar em um acordo, e daí se resolver esse conflito. Mais adiante, o mediador ajuda a facilitar a comunicação entre as partes. Por quê? Como nós bem o sabemos, tratamos já algumas vezes no nosso curso, muitas vezes as pessoas até querem resolver o conflito, mas não sabem, por exemplo, como realizar uma comunicação adequada de modo que esse conflito possa ser resolvido. Além disso, o mediador pode sugerir soluções, mas não será imposta nenhuma solução. As partes devem concordar antes de qualquer compromisso ou a solução não terá efeito. Veja, a mediação ela busca facilitar o processo de resolução de conflito, mas é de suma importância que as partes concordem com aquilo que está sendo definido. Se o mediador atua tão somente como uma pessoa que busca legislar e dizer o que deve ser feito para ser resolvido o conflito, e as partes não são ouvidas, ou então não concordam com aquilo que está sendo proposto, isso não é mediação. É tão somente uma arbitragem, enfim, onde há uma espécie de julgamento, mas o protagonismo das pessoas, de modo que elas possam resolver o conflito, aprendam a lidar com o conflito, não acontece. Então, a mediação deixou a desejar. Bem, veja só, essa é uma das características da mediação, E o mediador, Quais seriam, digamos, algumas qualidades que o bom mediador deve ter? Bem, vou apresentar algumas para vocês, para que vocês meditem comigo, e que possamos analisar, digamos, algumas dessas características. A primeira, ele precisa ter a habilidade de ser um bom ouvinte. Nós já tratamos disso, Ele tem que saber ouvir todas as partes, enfim,
não tão somente falar, enfim, mas saber ouvir, ver o que está acontecendo, né? Ouvir o que está acontecendo, né? Então, isso é uma das características essenciais do bom mediador. Uma outra característica, ele deve possuir capacidade ou habilidade comunicativa. Ou seja, ele é e deve ser um profissional que seja capaz de se comunicar bem com os grupos. Se é uma pessoa um tanto quanto tímida, reclusa, enfim, que tem dificuldade de lidar com outros seres humanos, veja, ele não vai estar na função certa sendo um mediador. Por outro lado, se ele está acostumado somente a, digamos, mandar e não está acostumado a ouvir o outro, em especial outros diferentes dele que não compartilham, né, da mesma hierarquia, por exemplo, uma relação escolar aluno-professor, certamente esse não vai ser um bom mediador. Bem, e quanto à terceira característica? O bom mediador ele deve ser justo e neutro. Veja, se você já vem para a mediação com um julgamento de valor previamente estabelecido ou com uma afinidade para uma das partes, você certamente não será um bom mediador, né? Logo, você provavelmente vai, digamos, trazer mais problemas que soluções, porque a possibilidade de se criar um acordo onde todas as partes sejam ouvidas, ela provavelmente não existirá. Uma outra habilidade, né, é a de que o mediador possua efetivamente habilidades para a resolução de conflitos. Veja, o mediador ou mediadora não é a pessoa mais bela, a mais forte, não é a pessoa mais inteligente. Não é isso que deve se avaliar para se escolher um bom mediador. O mediador é aquele que tem habilidades para a resolução de conflitos, né? Eu me lembro um pesquisador americano, né, o Howard Gardner, né, que propôs a chamada teoria das inteligências múltiplas. E uma das abordagens que ele deu para essas inteligências, né, é a chamada inteligência interpessoal. Ou seja, aquela inteligência que permite a você se relacionar com outras pessoas. E é necessário que a pessoa tenha essa habilidade ou inteligência. Não basta, então, tão somente ele ter um QI elevado ou ter essa ou aquela característica física. Nada disso. Se ele não for capaz de resolver adequadamente conflitos por meio de algumas habilidades, ele não será, digamos, um bom mediador. Bem, um último aspecto que eu gostaria de apresentar para vocês é que a mediação pode ser realizada também entre pares. Por quê? Diferente do Brasil, onde está se estabelecendo uma mediação onde o protagonista é o professor, isso especificamente em escolas públicas, né? Em empresas, é uma pessoa contratada ou alguém, digamos, que atua no RH, enfim. Mas em escolas públicas americanas e canadenses existe o que nós chamamos de mediação entre pares. O que seria isso? Os próprios alunos atuam como mediadores. Para tanto, eles são treinados e preparados, né, em técnicas de resolução de conflitos, são devidamente analisados pela escola, né, pelos gestores, para se verificar aquele aluno que de fato tem uma inteligência interpessoal, como nós dissemos, né, tenha habilidades comunicativas, saiba ouvir, seja justo, enfim, e se institui a esse aluno a função de mediar conflitos. Por quê? Considera-se que os adolescentes são capazes de tratar dos problemas fazendo uso da mesma linguagem que os demais, ou seja, ele é um igual. Existem inclusive alguns textos que afirmam que é condição necessária em determinados conflitos que o mediador ele esteja na mesma condição que os demais, isso especificamente na escola, né? Há exemplos, inclusive, de escolas que, por exemplo, no horário de recreio, o aluno que tem por função atuar
na mediação de conflitos, ele recebe uma identificação específica, uma camiseta, enfim, de modo que, se estiver ocorrendo algum conflito, os alunos vão ter com este outro aluno, parceiro dele, colega dele, no processo de resolução de conflitos. Bem, dito então algumas das particularidades que são necessárias para a escolha de um bom mediador, no próximo vídeo nós vamos tratar de algumas regras, né, e cuidados, bem como as etapas, né, para atuação adequada, né, no processo de mediação. Então, me aguardem. Até o próximo vídeo.